Então, boa noite, né, pessoal? Vamos começar aí. Eu vou resolver a prova de recuperação, certo? Quem fez a prova de recuperação achou mais fácil ou mais difícil que a prova? Eu achei mesmo o livro. Mesmo Eu achei livro? mais tranquila. Achasse mais tranquilo? Esse Eu achei negócio mais tranquila. é bem pessoal, né? Tem gente que acha mais difícil, tem gente que acha mais fácil, certo? Mas ainda bem que vocês acharam, teve gente... Eu, de modo geral, fiquei feliz com o resultado, porque eu vi que muita gente conseguiu recuperar a nota, inclusive com notas muito boas, certo? Saiu notas muito boas, graças a Deus. Muita gente conseguiu recuperar as notas. Deixa eu abrir aqui a prova aqui. Esse aqui é o gabarito. Cadê a prova? Recuperação. Tá aqui. Pronto. Quais foi que você... Quem fez a prova de recuperação? Quem é que teve a maior dificuldade aí? Qual foi a questão mais difícil? A gente começa logo com ela. A da data? Certo, vamos começar com essa da data então. Atos pediu para fazer logo da data, a segunda. Então vamos lá. A segunda questão dizia assim, ó. Desenvolva um programa de computador que solicite o dia, mês e ano de duas datas e diga qual destas datas ocorreu primeiro. Tá? Não é a mais recente não, é a que ocorreu primeiro. Exemplo, se as datas informadas forem 31/10/2022 e 1/11/2022, o programa deverá exibir 31/10/2022, certo? Porque essa data aqui ocorreu primeiro, certo? Como resposta. Então vamos lá. Ó. Sim, eita, tela, né? Desculpa. Obrigado, Murilo, por ter avisado aí. Pronto. Vou ler de novo, certo, gente? Tá aí a questão aqui na tela, né? Então tem assim, ó. Desenvolva um programa de computador que solicite o dia, mês e ano de duas datas e diga qual destas ocorreu primeiro. Exemplo, se as datas informadas foram 31/10/2022 e 1/11/2022, o programa deverá exibir 31/10/2022 como resposta, certo? Então repara. Opa, acabei fechando sem querer. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, fazendo, certo? Cadê? Não tá aqui. Salvar aqui. Vamos dar um banco de datas. .html. Começa com script. Vou aumentar aqui a tela que está muito pequena. Pronto, acho que agora está no tamanho bom. Então, eu vou precisar ler tanto o dia, mês e ano das duas datas, certo? Então, tá aqui, ó. Vou criar as variáveis dia 1, mês 1, ano 1. Dia 2, mês 2, ano 2, certo? Então, tá aqui, ó. Dia 1, passe int ou passe float? Passe int, não é isso, gente? Porque como as datas são inteiros, então é passe int, não é passe float, certo? Digite o dia 1. Vou fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 1, mês 1, ano 1, dia 2, mês 2, ano 2. Certo? E aqui, ó. Mês 1, ano 1, dia 2, mês 2 e ano
2. Certo? Tranquilo até aí, gente? Então, olha só. Como é que seria a lógica agora? A lógica é você começar a comparar de trás para frente. Vamos começar comparando pelo ano. Então, repara, ó. Se ano 1 for menor que ano 2, quem é que veio primeiro, gente? Por exemplo, 2021 e 2022. Quem é que veio primeiro? Ano 1, não é isso? Então eu vou fazer eu vou fazer com document.write, depois eu posso mostrar outra maneira de fazer, certo? Document.write, mandando mostrar quem? Ano, dia 1, mais a barrinha, mais mês 1, mais barrinha da data, mais ano 1. Certo? Tranquilo até aí, gente? Aí eu vou comparar agora o contrário. Se ano 2 for menor que ano 1. Certo? Tranquilo até aí? Se o ano 2 for menor que ano 1, quem é que vem primeiro? O ano 2. Por exemplo, se o cara digitou 2022 e 2021. Então, o ano 2 é que veio primeiro. Então, tá aqui, ó. Seria dia 2, mês 2, ano 2. Aí, repara. Se ano 1 não foi menor que ano 2 e ano 2 não foi menor que ano 1, só pode ter sido o quê, gente? Os anos só pode ter sido o quê? Mesmo o ano serem iguais. Mesmo ano, o ano serem iguais. Certo? Então, se um ano 1 é menor que ano 2 e ano 2 é menor que ano 1, só pode ser eles serem iguais. Aí, se os anos são iguais, quem é que eu vou comparar agora? O mês, exatamente, Atos. Vou comparar o mês. Então, agora, ó. Se mês 1 for menor que mês 2. Faz como? Mostra quem? Mostra dia 1, mês 1, ano 1. Se mês 2 é menor que mês 1. Vou mostrar quem? Dia 2, mês 2. Aí, se o mês 1 não for menor que o mês 2, ou mês 2 for menor que o mês 1, só pode significar o quê, gente? Que os meses são o quê? Que os anos são iguais e que os meses são o quê? Meses são iguais também. Se os anos são iguais e os meses são iguais, aí quem é que eu vou comparar agora? Os dias. Então tá aqui, ó. Se dia 1 menor... Dia 1 menor que dia 2. Aí mostra quem? Mostra dia 1, mês 1, ano 1. Se não, aí eu poderia colocar outro else if. Poderia colocar outro else if para comparar dia 2 menor que dia 1. Aí, mas não é necessário, porque se não for menor, só pode ser o quê? O dia 2 ser maior do que o dia 1. Aliás, dia 2 menor que o dia 1. Então, vem para cá o dia 2, ó. Certo? Aí você fala, mas se as duas datas forem iguais? Se as duas datas forem iguais, tanto faz ele mostrar dia 2 ou dia 1. Certo? Vai mostrar a mesma coisa. Tá joia, gente? Alguma dúvida até aí? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, ou tiver alguma dúvida e quiser escrever no chat, eu tô olhando, certo? Ô, professor, Oi. eu pedi para se forem duas datas iguais, aí só aparecia que você colocou duas datas iguais. Só que, fora isso, além de, tipo, eu coloquei o else, calma, vamos lá. Tem os anos, né? Isso, o ano 2 menor que ano 1 e ano 1 menor que ano 2. Se não Certo. for nenhuma dessas alternativas, aí eu coloquei um else if, aí se ano 1 for igual ao ano 2, aí dentro disso eu abri o negócio do mês.
Também pode Aí ser eu feito. coloquei. Também pode ser Mas feito. tá de boa, assim, né? Porque, Também, tipo, eu também. sabia que eu tava fazendo, eu sabia que eu tava, não precisava disso, mas eu achei mais organizado na minha cabeça, assim. Aí eu fiz, eu fiquei com receio de se eu Não. tirar ponto. Tanto foi, eu me lembro muito bem da sua resposta. Tanto foi que você ganhou os 2 pontos, não foi? Eu não peguei a prova ainda, tô sem Ah, saber. se eu não me engano, você acertou essa questão, viu? Os pontos foram Obrigado. considerados. Se você errou alguma coisa, Arthur, foi uma besteirinha que tu trocou com menor, igual, alguma besteirinha Tô. assim. Eu sei exatamente o que eu errei, tô tão bolado. Foi a questão do salário. Não era 30%? Era, Eu tu, até tu Foi, botou 3%, foi, foi? em cima, professor, em cima, tô olhando meu foi. enunciado. Coloquei 0,3. E na hora de fazer a questão, eu coloquei 0,03. Aí não dá, né, Arthur? Aí é complicado. Pois é. Mas, Foi uma rapaz. Eu besteira tão botei grande. também no costume. Oi? E errei também. Peraí, que outra pessoa Claro. falou por cima, eu não escutei. Professor, eu falei que eu também coloquei, que foi o costume. Foi tu, não foi, Laura? Foi duas pessoas que eu fiquei danado. Foi Laura, só errou besteira. Era pra Laura ter tirado um 10 nessa prova, viu, Laura? Tu só errou besteira. Eu também. Aquela questão da matéria do químico lá. Era Hum. pra colocar, tipo, barra igual, pra incrementar a divisão. Eu só coloquei o barra. Aí, tipo, ele ficou pegando sempre o resultado da massa inicial, em vez de dividir por 2. É, aí também não dá. Como eu, Porque como eu tu viajado. tirou foto da prova, não foi? Aí tu saiu comparando, né? Exatamente. Ah, entendi. Entendi. Arthur tá perguntando, poderia fazer só por if? Sim, Arthur. Poderia fazer só, não só por if, mas o correto seria fazer com if. Agora, teve gente que faz de outras formas, né? Eu vou mostrar outra forma de fazer isso aqui, certo? Outra forma de fazer, gente, seria assim, ó. Eu posso apagar isso aqui, vocês querem tirar foto dessa resolução aqui? Eu já divulguei o gabarito, né? O gabarito tava com isso aqui. Mas se vocês quiserem tirar uma foto aí, um print da tela, né? Ela tá gravando não, professor? Tá gravando, mas tem gente que ainda prefere tirar assim, ainda assim um print. Vocês quem mandam. Bom, vou fazer de outra forma, certo? Outra forma de fazer seria assim, ó. Vê só. O professor, acho que você não Oi. colocou o gabarito da segunda prova, não. Ah, colocou. Da recuperação coloquei. Botou, viajei. Ó. Outra forma seria fazer assim, ó. Eu vou precisar de mais duas variáveis, que eu vou chamar de data 1 e data 2, certo? Data 1 e data 2. Certo? Guarda esse truque para não esquecer, ó. Você poderia fazer assim, ó. Data 1, eu vou escrever a data novamente, mas vou escrever a data de trás para frente. Certo? Assim, ó. Como sendo string, certo? Então vai ser assim, ó. Vai ser ano 1 mais... Agora, como se fosse um número. Ano 1 mais mês 1 mais dia 1. Certo? Agora, o que acontece? Se eu fizer assim, ele vai somar os valores e vai colocar. Mas eu não quero assim. Eu quero que ele faça como se fosse string. Então, eu vou fazer assim, certo, gente? Ó, vê se dá para entender. Como se fosse uma concatenação de strings, ó. Deu para entender aí ou não? Tudo bem até aí? Só que eu quero pegar esses caras e transformar ele no inteiro. Então eu vou pegar e fazer assim, ó. Passe int com isso aqui, ó. Eu quero que ele seja um número inteiro, mas de trás para frente, ó. Deu para entender aí sim ou não? Aliás, eu poderia fazer de outra forma que bem melhor ainda, ó. Me desculpe. Vou fazer de outra forma melhor ainda. Eu vou matar esses passe ints aqui e eles vão ser tudo, vai ser tudo string, né? Ó. Pronto, melhor ainda. Vou matar esses passes ints aqui, então ele vai ser tudo string, certo? Como ele sendo tudo string, bem melhor e mais simples. Ó. Desculpem, certo, gente? Eu não tinha tentado para isso. Aí eu posso matar esses caras daqui, ó. Fazer assim, ó. Porque aí eu tô fazendo concatenação de string, certo?
Aí aqui, ó, vou fazer assim, ó. Mesma coisa para data 2. Data 2, só que ano 2, mês 2, dia 2. Vocês concordam comigo que eu vou ter duas datas como sendo números inteiros, só que um escrito de trás para frente, todos os dois escritos de trás para frente, né? Tanto a data 1 quanto a data 2. Vai ser ano, mês, dia. O outro vai ser ano, mês, dia também. Só que são números inteiros agora. Aí agora eu posso comparar. Eu vou fazer assim, ó. Se data 1... Opa. Se data 1 for menor que data 2... Data 2... Aí o que significa? Significa que quem veio primeiro? Document.write como sendo, ó, dia 1 mais barrinha mais mês 1 mais barrinha mais ano 1. Se não, só pode ser quem? Se não é menor, data 1 só pode ser data 2. E se for igual? Ela imprime data 2, que tanto faz se ele imprimir data 2 como data 1 como são iguais. Mas se fosse Carolina está perguntando o seguinte, mas e se fosse um ano tipo 1997 comparado com 2021? Aí ia ser menor. Pode fazer o teste que dá certo. Viu, Carolina? Pode fazer o teste que dá certo. Quando você vai comparar datas para saber quem veio antes, quem veio depois, pegue a data, escreva de trás para frente e trate ela como fosse um número inteiro. Aí você verifica quem é maior e quem é menor. Bem mais simples dessa maneira, né? Eu não sei se eu entendi sua dúvida, viu, Carolina? Mas se você fizer o teste comparando, dá certo. Funcionou? Você fez o teste aí? Pronto. Interessante, né? Pode pegar aí e escrever de trás para frente aí que vai funcionar. Teve outro colega de vocês que fez de um jeito muito inusitado, na minha opinião, e que funcionava. Ele pegou um ano, multiplicou com 1000, aí deu um peso, aí depois fez a mesma coisa só que por mês, só que deu um peso 10, multiplicou por 10, só que no final funcionava. Eu nunca tinha visto dessa forma não, mas como funcionou, pra mim valeu. E ele disse que bolou na hora da prova. Eu disse, bacana, parabéns. Certo? Alguma dúvida aí? Vamos fazer outra? Vocês querem que eu faça qual agora? A do laboratório? Ou a Faz quinta? essa, faz essa. Do laboratório? Tá. Vamos fazer o laboratório. O problema dizia assim, ó, o laboratório do Dr. House é especializado em avaliação de materiais radioativos. Uma tarefa comum que eles realizam no laboratório é saber quanto tempo a massa de um determinado material radioativo leva para decair até outra massa menor. Assim, sabendo que um determinado material radioativo a ser analisado perde metade da sua massa, ou seja, ele começa com X, aí depois de um tempo qualquer, que ele está dizendo que é 30 segundos, ele vira X sobre 2. Ele perde metade da massa, certo? E depois essa metade da massa, perde metade da massa de novo. E depois a outra metade da massa, perde metade da massa de novo. E assim por diante. Desenvolve um programa no computador que recebe uma massa inicial em gramas e retorna o tempo em segundos necessários para que essa massa se torne menor que 0,05 gramas. Então vamos lá. Então o tempo é assim, ó. Eu vou precisar de uma variável para massa e outra para o tempo. Certo? Então, eu vou pedir para o usuário digitar a massa. A massa será tipo float, certo? Então, tá aqui, ó, passe float, prompt, digite a massa inicial, certo? Então, faz assim, ó, enquanto
essa massa inicial ela for maior ou igual que 0,05, eu quero que faça o quê? Eu quero que ela vá diminuindo a metade do tamanho dela, ou seja, que minha massa, ela vai virar o quê? Ela vai ser agora a metade do que ela é. Opa! Eu vou sair dividindo ela pela metade, e o meu tempo, ele vai sendo incrementado de 30 em 30 segundos. Então, o meu tempo vai ser o meu tempo mais 30 segundos. Certo? Aí, quando eu fizer isso, a massa, ela tem que ter um valor inicial, que é o que o usuário digitar. Mas o tempo não tem valor nenhum. Como eu estou fazendo uma soma aqui, eu não quero que tenha um valor que não atrapalhe nada, aí eu boto o elemento neutro da soma, que é quem? 0. Então, meu tempo começa com 0. Então, o meu tempo começando com 0, eu vou começar a contar. Massa, tudo mais, até chegar na massa que seja menor que 0,05, certo? Então, eu faço document.write, só mostrando o tempo. Ô, professor, Oi. pronto, um dos meus erros foi nessa questão. Eu fiquei arrasado, pô. E eu coloquei no chat como foi que eu fiz. Fica Eu arrasado escrevi, não, cara. eu escrevi da forma resumida, que era pra ser massa barra igual a 2. Só que eu só escrevi massa barra 2. Aí Não ele fica ficava, arrasada não, cara. ele Fica... fez um laço infinito, tá Pronto, ligado? agora você tá vendo, viu, Arthur? Por que é que eu não gosto desse operador de Então. atribuição composta? Eu me confundi muito na hora. Que Tá bosta. vendo? Por isso que eu não gosto desse operador de atribuição composta. Para a pessoa errar, é um pulo. Esqueceu de fazer um tracinho e funciona, entendeu? Porque você fez massa dividido por 2 e aí? Ele ficou o tempo todo pegando a mesma massa que o cara colocou no prompt. Em vez de pegar a massa que foi dividida por 2, ele não atribuiu, né, o valor da divisão. Pois é. Infelizmente eu tive que tirar uns pontinhos por causa disso aí, né? Atos, eu Fez ia bem, usar Atos, esses na fez prova e bem. desisti. O meu também, quando fiz com for. Gente. Usou o operador, não botou correto. Essa questão aí deu errado porque eu li a questão, aí quando eu fui botar na minha cabeça ele dividia por 2 a cada segundo. Aí Aí não. eu coloquei um for e coloquei um segundo para incrementar. Aí depois que eu vi que era por 30 segundos. É. Viu? Essa questão foi difícil, gente? Eu achei tranquila. Essa foi tranquila mesmo. Tu errou só besteira, Arthur. Quando usei 0.5, aí não coloquei 0 mais igual a 0.5, o meu cortou todo. Rafael tá perguntando. Rafael, tem que ver o que foi que houve aí na sua questão aí, porque talvez não tenha sido só isso não. Qualquer coisa, tira uma foto da prova, da questão aí que eu corrigi, manda pro meu e-mail, certo? Se você não acha que foi cortado demais, alguma coisa aí, manda pro meu e-mail que eu vou rever. Eu revejo. Pode o quê? Rafael, mandar a questão para eu ver? Claro que pode. Não só pode, como você deve. Se você acha que que eu cortei demais, que tá injusto, manda pro meu e-mail, cara. Agora manda uma foto da correção para eu ver, né? Para ver o que foi que houve, o que foi que foi cortado, o que não foi, que aí eu vou ver, né? Ó, então, eu cortei por isso. Sim, manda mesmo. Pode mandar. Certo? Teve colega seu que mandou. Eu falei, pô, professor, cortou isso aqui, por isso aqui e tal. Eu fiz assim, fiz assado. Aí a gente teve uma discussãozinha para saber o que foi que estava, para entender direito a questão da pessoa, e vi que no final que o aluno estava certo. Não, realmente você está certo, eu cortei de maneira errada. Aí eu tirei um ponto porque ele errou, tirei 2 décimos porque tem uma ficha também minha, professor. Qual ficha? Eu fiz as 6 sendo... Só tava as 5. Manda um e-mail. Manda um e-mail, Rafael, explicando direitinho. Explica direitinho o que foi.
Certo? Manda um e-mail. Manda um e-mail, que assim, cabeça no meio da aula vai ficar complicado. Manda um e-mail direitinho, explicando direitinho o que foi, que aí eu vejo. Tá certo? Agora mande logo, que eu quero fechar logo essas notas. Eu tenho até amanhã para fechar. Certo? Tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos fazer outra. Vamos fazer a quinta logo. Certo? A quinta diz assim, ó. Desenvolva um programa de computador que, dado o número n qualquer, calcule n elevado a n menos n fatorial. Exemplo. Se for informado n igual a 5, a resposta deverá ser 3005, pois 5 elevado a 5 é 3.125, menos 5 fatorial, que é 120, que é igual a 3.005. Aí o n exclamação denota fatorial de n, né? Que se calcula como sendo 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, tal, o n. Arthur está dizendo, professor, depois resolver aquela questão de matriz, posso mandar para o senhor para dar uma olhada. Manda para mim, Arthur, manda para o meu e-mail. Quero dar uma olhadinha nela, certo? Vamos lá. É do... fazer aqui... expoente... Vou pegar atender. Eu vou resolver essa questão de umas 2 ou 3 maneiras diferentes, certo? Teve gente que foi inteligente e atentou que n elevado a n tem um operador em JavaScript que resolve um número elevado a outro, né? Que é o asterisco. Aí eu tinha esquecido desse detalhe. Aí como a pessoa fez... Eu fácil quando eu vi seu gabarito. Pois é, como a pessoa fez, eu digo, eu tenho que considerar. Eu não posso cortar, eu tenho que considerar. Porque está correto, não está errado. Eu disse que é n elevado a n, mas não disse como é que tinha que se fazer. Se a pessoa lembrou dele e usou, perfeito. Eu não posso fazer nada, né? Aí, tanto é que eu considerei, viu, gente? Considerei de boa. Quando eu vi seu gabarito, eu fiquei pronto, lembrou desse operador. Não posso descartar. Certo? Mas eu vou fazer das 2 maneiras, tá? Tanto usando ele como quando não usando. Certo? Vamos fazer primeiro sem usar ele? Aí seria assim, ó. Eu vou precisar de um número, né? Vou precisar aqui de uma variável. Vou digitar chamado num, que é um número que o usuário vai digitar, um número inteiro, certo? Parse int, prompt, digite um número n. Número n. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que escrever n elevado a n, né? Então eu vou precisar de uma variável chamada... Vou chamar de expo da exponencial, que é n elevado a n. E vou precisar de uma outra variável chamada... Vou chamar fatorial. Que é para calcular o fatorial. Certo? Então tá aqui, ó. Vamos primeiro calcular n elevado a n. Então for... Enquanto o meu var i igual a 0... Enquanto o meu i for menor que meu num, que é meu n, faça i mais mais, certo? Aí eu vou fazer o quê? Não é n elevado a n? Então eu tenho que fazer expo é igual a quem? A meu expo vezes quem? Meu n. Opa, meu num, né? Eu vou trocar esse num por n, tá? Para ficar igual ao do problema, certo? Talvez fique mais fácil de ler assim, para não confundir. Tá certo, gente? Vou fazer n elevado a n vezes, tá? Ó, presta atenção. Teve gente que pegou e botou menor igual aqui, ó. Começando com 0. Aí ia ser um n a mais em multiplicação. Não pode não, viu? Não pode não. Ou então, poderia fazer assim, se fosse contando com 1. Aí tudo bem. Contando com 1 menor ou igual que n, tudo bem, beleza. Agora, se for com 0, fazia 1 a mais. Tá? Cuidado com isso. Vocês preferem fazer com 1 ou com n? Com 0. E deixar menor ou igual que n. Fez com 0, né, Atos? Então tá aqui. Vou botar 0 então, Atos. Já que você fez com 0, sua homenagem, vou fazer com 0. E aqui menor, né, Atos? Não botou menor ou igual não, né? Certo. Aí, a primeira vez que eu vou executar isso aqui, eu tenho que ter um valor em expo também. Aí eu boto valor, que valor? 1, para não atrapalhar a multiplicação, não é isso? Mas vamos lá. E vou fazer agora fatorial. Como é que é o fatorial? Fatorial é var i igual
a 1, não 0, e menor ou igual que n, i mais, certo? Aí faz como? Faz fatorial é igual a fatorial vezes i. Porque eu quero pegar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o valor do n, certo? Então, a primeira vez que eu vou executar isso aqui também, tem que ter um número que não atrapalha a multiplicação, e é um 1. Não tem problema colocar a mesma variável em diferentes for? Não, Matheus. Ótima pergunta. Matheus está perguntando, eu estou usando nesse for aqui o i, e nesse outro for aqui também o i. Tem algum problema? Tem não, Matheus. Sabe por quê? Porque esse i aqui, ele só vive dentro desse for. Certo? E aqui é outro for que vai ter o i, embora seja o mesmo nome i, mas é outra variável. Certo? Porque ela só vive dentro do for. Agora, se você quiser aproveitar, aí se você tivesse declarado fora, aí ia ter problema. Ia ter problema não, porque você está zerando ele primeiro. Se você fizer assim, viu, Matheus? Ó, botar o i aqui, ia dar na mesma. Porque você não começa inicializando ele? Certo? Ia dar na mesma também. Vou botar do jeito que estava antes, certo? Aí como é que você faz para resolver o final? Vou fazer direto, certo? Você fazia... Não, vou fazer assim. Botar resultado é igual a expo menos fatorial. Aí bota document, not writing, resultado. Certo? Vou declarar a variável resultado lá em cima. Resultado. Certo? Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Não? Beleza. Aí como é que teve gente que fez? Teve gente que fez assim, ó. Em vez de pegar esse expo aqui, fez assim, ó. Ah, eu lembrei que tem um operador que já calcula n elevado a n. Então, eu vou pegar e fazer assim, ó. Resultado é n elevado a n. Pode botar até assim, né? Menos fatorial. Também podia ser feito assim, podia ser feito assim também. Eu que esqueci que existia esse operador em JavaScript, né? Aí, bom, melhor para você, né, aluno? Você que lembrou, fez, eu lembrei disso aqui, peraí, então vou botar. Vai ser um for menos que eu faço. Parabéns. Parabéns porque lembrou. Eu não posso fazer nada. Considerei correta a questão. Parabéns. Professor, Oi. a respeito de quem usou o Matplotlib aí. Tu usou Matplotlib? Não, usei não. Mas teve gente que usou e, tipo, ficou meio bolado e tal, que não sabia se ia... Rapaz, eu acho que ninguém usou Matplotlib não, viu? Foi Carol, ela se denunciou. Tu usou, Carol? Eu cortei. Eu não lembro se eu cortei não. Acho que eu não cortei não, viu? Olha aí. Dá uma olhadinha na questão. Olha lá na prova. Eu acho que eu não cortei não. Eu acho. Que eu lembro que eu ia usar, mas eu falei com o senhor, você falou, não. Ainda bem. Ainda bem que se você tivesse colocado, eu não ia poder fazer nada, que eu não disse como é que podia colocar ou não. Eu sou justo. Eu, pelo menos, procuro ser justo, né? Às vezes a pessoa parece que, não foi justo não. Aí eu procuro ser justo. A minha aqui tá errada toda, ele não mencionou. Mef pontuou. Aí, como ela tá toda errada, aí complicou, né, Carol? Mas eu acho que eu não cortei, não foi por causa do mef.pol, não. Eu acho que eu contei foi por causa do... que a sua questão estava toda errada. Viu? Ô professor, por que não usar o math.pool? Não tem... Porque assim, na verdade, o intuito dessa questão, como era uma questão de estrutura de repetição, o objetivo seria que você utilizasse estrutura de repetição para treinar a estrutura de repetição. Eu queria saber se você sabe fazer estrutura de repetição. Por isso que eu queria saber se você sabe fazer um n elevado a n usando estrutura de repetição
e um fatorial usando estrutura de repetição. Mas, se você lembrou, tem um math.poll e colocou, o que é que eu posso fazer? Agora, se eu dissesse assim, não pode usar math.poll, nem usar operador de exponenciação. Aí você tinha que ter utilizado os dois for, certo? Mas como eu não falei, eu esqueci. Professor, tem algum operador de raiz quadrada? Rapaz, em JavaScript que eu saiba, não. Top. Mas pode ser que tenha alguma outra linguagem que tenha. Existem mais de 4.000 linguagens de programação, cara. Existem muitas linguagens de programação. Aí pode ser que exista uma linguagem de programação voltada para matemático. Não, SQRT é uma função. É do math. É math.sqrt. Certo? Isso aí eu tô ligado. Raiz quadrada, poxa. Existem várias maneiras para calcular uma raiz quadrada. Se eu colocar, tipo, com esse operador de exponenciação, tipo, n asterisco 0.5, porque, tipo, se eu levar um número a 0.5 não é a mesma coisa que a raiz quadrada dele? Ou eu tô enganado? Bom, bem pensado. Eu Acho que é, né? Eu ainda não testei a ele ainda se ele funciona com um número float, certo? Eu não testei. Deixa eu ver aqui. Mas testa aí. Eu sei que com inteiros funciona. Agora com um número real aí eu não sei. Testa aí. Se fizer. Bem lembrado, bem pensado, viu, Matheus? E se eu fizer com uma elevada a 0.5? Com meio? Não vai não? A raiz quadrada? Bem pensado, viu? É por isso que uma das coisas que eu gosto da aula é por isso. Porque às vezes o cara vem com uma ideia, e se fizer assim? Poxa, eu não tinha pensado nisso ainda. Aí a pessoa pensa que o professor não aprende. O professor aprende tanto quanto vocês. Dar aula é uma troca, meu amigo. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos vendo aí que enquanto isso a gente vai fazendo outra, certo? Vocês querem fazer da calculadora logo ou quer que faça logo do salário? Vamos fazer logo do salário? Dá certo. Dá certo? Dá Faz a raiz certo. quadrada? Aham. Ó, que bom. Eu botei que A era igual a 16, e aí eu coloquei que a variável B era igual a asterisco 0.5. Ali deu Aí que... dá 4. Dá 4. Ah, massa, bom saber. E se o número 16 não for um número inteiro? Testar agora. Testa aí. Tipo 16.5, por exemplo. Funcionou, eu acho. Deu 4.0620192023. Então deve funcionar também. Aham. Pô, valeu aí, hein? Bom saber, viu? Mais uma forma de calcular a raiz quadrada em JavaScript. Ó, o problema diz assim, ó. Desenvolva um programa no computador que aprove ou não. Muita gente errou uma coisinha aqui que eu vou comentar nessa questão, viu? Foi uma besteirinha. Desenvolva um programa de computador que aprove ou não um empréstimo bancário, dadas as seguintes condições. Condição A. O valor do empréstimo não pode ultrapassar mais que 10 vezes o valor do salário do solicitante. E condição B. O valor de cada parcela não pode ultrapassar 30% do salário do solicitante. Não é uma coisa ou outra coisa, não. É as duas coisas, viu? E como seria calcular a raiz cúbica, Luiz? Não, porque quadrada seria 0.5. Aí cúbica nem tem função para isso. Eu acho que não tem função em math. Aí o cara teria que fazer uma raiz cúbica. Rapaz, eu posso até te explicar como é que o computador calcula uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, qualquer raiz que tu quiser.
Mas aí tu tem que ter um conhecimento de cálculo, viu? Ô, professor, tem como escrever uma dízima? Escrever uma dízima, na verdade, ele é uma fração. Pergunta pro Porque professor, tipo, dá pra fazer a pergunta mesma pra coisa. Camila depois. Camila, como é que eu posso pegar uma dízima periódica e transformar ela numa fração? Ela te mostra como é que faz. Porque, tipo, por exemplo, dá pra fazer a mesma ideia da raiz quadrada, só que botar tipo um terço. Mas porque assim, tudo depende. Por exemplo, às vezes tem funções que a pergunta da pessoa, como é que faz para botar um logaritmo? Como é que faz para calcular não sei o quê? Aí, existem funções para isso, mas existem, por exemplo, já aconteceu um caso que eu vi uma vez, o cara queria implementar uma função logarítmica dentro do microcontrolador. Só que o microcontrolador não tinha função logarítmica. Aí faz, como é que faz? Aí ele teve que implementar ele teve que criar uma função logarítmica para poder fazer isso. Como é que um computador calcula um logaritmo? Aí você tem que entender de séries. Você tem que entender, saber calcular uma derivada, você tem que precisar calcular uma derivada segunda, uma derivada primeira, uma derivada segunda, uma derivada terceira. Aí você faz uma série infinita. Porque tem um teorema da matemática que diz o seguinte: você pode transformar qualquer função matemática como sendo um aproximado de termos de uma série infinita, certo? Isso é o que a gente chama de série de Taylor ou série de Maclaurin. Escreve assim, ó. Depois dá uma pesquisada por isso aí na internet. É a série de Taylor e de Maclaurin. Maclaurin se não me engano, se escreve assim. A série de Maclaurin é uma série, é um caso especial da série de Taylor. Aí você vê como é que um computador calcula um seno, um cosseno, uma tangente. Você vê como o computador calcula tudo. Vem tudo da matemática, meu amigo. Foi uma das coisas mais bacanas que eu descobri, que eu vi no cálculo. É assim que um computador calcula um seno, um cosseno, uma tangente, um cossecante, um arctangente. É desse jeito aí. Quando no final dos... Oi, Laura. Eu ia dizer que se a gente tivesse ciência da computação, provavelmente a gente estaria estudando isso, né? Eu acho que vocês não vão ver isso aí não, porque vocês precisam ver séries. Séries é um assunto, pelo menos quando eu paguei, é um assunto de cálculo 3. Depende da universidade. Ou vocês veem cálculo 2 ou vê cálculo 3. Eu acho que esse assunto não está na grade curricular de vocês. Eu acho que ele é muito avançado. Mas é lindo de se ver. É um teorema muito bonito de se ver. Muito bonito mesmo. Foi uma das coisas mais bacanas que eu vi no cálculo foi essa. Tem muita coisa bacana, mas uma das coisas mais bacanas que eu vi foi isso aí. Eu digo, poxa, a pessoa pode calcular qualquer um, usando série de Taylor e Maclaurin. Ô, professor, Oi. essa pergunta que eu fiz da dízima é porque, tipo, quando você tá elevando a 0,5, você tá levando a 1 sobre 2, certo? Aí na raiz cúbica seria 1 sobre 3, que é uma dízima, 0,33333 infinito. Certo. Aí, tipo, você poderia colocar, tipo, número com vezes, 1 sobre 3? Ou tem que escrever uma dízima? Eu acho que você teria que... Se você botar... Ele vai fazer da direita para a esquerda. Eu acho que ele primeiro faz a divisão para depois fazer a exponenciação. Deu certo aqui, eu fiz usando parênteses. For usando Bota parênteses no texto. Eu coloquei, tipo, a variável A, eu atribuí o valor 8 para ela. Aí na variável B eu coloquei A vezes, né, que seria a exponenciação. Aí botei entre parênteses 1 sobre 3. Aí deu certo, deu 2, que é a Deu raiz 2? cúbica. Então, E 8. bacana. Olha aí, mais um jeito de calcular a raiz quadrada e a raiz cúbica. Assim funciona para todas, porque se eu colocar 1 sobre 4, aí a raiz da quarta, né? Se eu colocar 1 sobre 5, a raiz da quinta. Bacana. Mas vamos lá, vamos continuar aqui fazendo salário aqui. Aí, o pessoal errou muito isso aqui, ó. Que em vez de botar I, botou OU. Muita gente errou isso aí. E não é com I, é com OU. Desculpa, não é com OU, é com I. As duas condições têm que acontecerem para que o empréstimo aconteça. Certo? Vamos lá, vamos fazer aqui.
Eu vou fazer de umas duas ou três maneiras diferentes essa questão. Cadê? Aqui. Então diz assim, ó. Eu vou precisar de uma variável para ser o salário. E vou precisar de uma outra variável para ser um empréstimo. E outra variável para ser as parcelas, né? Quantidade de parcelas. Salário igual passe float. Pronto. Digite o salário. Opa. Empréstimo. Digito o empréstimo. Parcelas. Teve gente que usou para pegar essas parcelas aqui, pegou com passe float. Eu tirei 1/10, viu? É com passe int. Digite a quantidade de parcelas. Certo? Então vamos lá. Aí ele fazia assim: o valor do empréstimo não pode ultrapassar mais de 10 vezes o valor do salário do solicitante. Então, ó, se o salário dele for... Aliás, se o empréstimo, né? Se o empréstimo for maior que 10 vezes o salário, aí o que acontece? Hein? Não permite, né? Então, document.write, ó. Não empresto. Não empresto. Certo? Se não, se o salário, se não for maior do que 10 salários, significa que é menor. Menor ou igual, né? Menor ou igual, tudo bem. Aí eu vou verificar se o valor de cada parcela não passa de 30% do salário do solicitante. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular um valor de uma parcela. Então, eu vou botar aqui, ó. Valor, parcela. Vou criar outra variável, aí vou botar aqui, ó. Se não, o valor da parcela. Como é que eu faço o valor da parcela? Eu vou pegar um empréstimo e divido pela quantidade de parcelas, não é isso? Aí eu verifico, ó. Se o valor da parcela não é o quê? Menor que 30% do quê? Do salário, né? Salário vezes 0,30 ou 0,3, né? Eu gosto de botar 0,30 para ficar bem explícito, que é 30%, certo? Aliás, vou botar até o contrário aqui, ó. Não, tudo bem. Se for menor... Não, vou botar aqui, ó. Se for maior que os 30%, o mesmo não empresta. Agora, se não, ao empresto. Dúvidas? Essa foi tranquilinha, né? Foi, professor. Teria sido mais se não tivesse colocado 0,03. Ô, rapaz, não se mata por causa disso, não. Fique triste, não. Esses errinhos acontecem, poxa. Fique triste, não. É por isso que eu digo que, às vezes, a prova não mede conhecimento, né? Às vezes a pessoa dá uma bobeirinha. Oi? Eu só falei que é verdade. É verdade. Às vezes no meio do conhecimento a pessoa dá uma bobeirinha para um carro, um trocada dessa. Eu vi que você sabe fazer toda a questão, mas um erro desse, aí tira uns décimozinhos, né? Mas veja o lado bom, eu só tirei alguns décimos. Tem professor aí por aí que seria ruim, que ia fazer o quê? Ia cortar a questão toda. Verdade, porque acabou comprometendo a questão toda. Pois é, mas eu não sou doido de fazer um negócio desse. Trágico. Do início. Trágico.
Rafael, eu li o é do salário Chaves. mais 30%, aí eu coloquei 1,3. Trágico. Trágico, Rafael. Foi trágico. Quem é que fala isso do Chaves? É o Seu Madruga, não, né? Não sei. Eu sei que vocês estão botando trágico, É, trágico. é aquele bicho lá que gosta Ah, é o das professor, mulheres ruas, professor todo mundo deu Girafales. frio. É. Seu É o Seu Omar. Não é o Omar? professor Girafales, não, pô, é seu Não? Oromar. Todo mundo Sim, deu todo mundo crise, odeia o nossa. Cris. Seu Omar. Trágico. Trágico. Enfim, teve gente que fez assim essa questão, ó. Fez, se o empréstimo for maior de tal, for maior do que o salário tal, e aí fez assim, ó. Calculou o valor da parcela aqui, né? Aí botou o valor da parcela aqui, ó. Se o valor da parcela... Opa. Se montar o valor da parcela, modo que tal, não empresta. Se não... Aí, empresta. Ô, danado. Considerei isso aqui? Claro que considerei também. Certo? É outra forma de fazer. Aqui é feito Neston, meu amigo. Existe 1000 maneiras de preparar Neston. Inventa o seu. Se a lógica estiver certa, meu patrão, é 2 pontos na caçapa. Trágico. Vocês são uma figura, viu? Mas se errou, é trágico. E aí, vamos fazer a última? A última é do calculadora, né? Eu acho que essa calculadora foi a mais fácil que teve, né? Você colocou numa lista uma questão bem parecida com essa, não foi? E aí foi um presente. Foi igual. Foi bem parecida, eu Aí acho. o pessoal fala assim, foi igualzinho que estava na lista. Aí eu digo, certo, mas lá na prova teve uma questão que foi aquela da população, que também foi praticamente igualzinho que a gente fez. Eu, inclusive, fiz com vocês. Tava na lista, eu fiz com vocês. Só fui mudar os valores. Um era a altura do menino e a outra era a população. Era só mudar os valores. Era ou não era? Sim. Faz usando símbolo, etc. Usei números com medo de fazer cagada na sintaxe. Beleza, eu vou fazer com símbolo e vou fazer com número também. Certo, Rafael? Existem 1000 maneiras para parar na Neston, invento seu. Eu considerei com os dois. A questão era assim, ó. Era var, aí eu vou precisar de uma variável para número 1, número 2 e operador. OP eu vou chamar de operador, certo? Então, número 1, parse int, prompt, digite um número. Depois, operação. Aí a operação é só com prompt, tá? Prompt. Digite a operação. E a outra, o outro número, né? Digite outro número. Número 2. Aí como é que seria? Você poderia usar um switch case ou um if, um if else if else também, né? Fica a gosto do freguês. Vou fazer primeiro com o switch case. Aí OP. Aí case for uma soma. 2 pontos. Aí tem que ter o break, né? Já vou fazer logo de todos aqui. Um, 2, 3, 4. Se for uma soma, se for uma multiplicação, se for uma subtração e se for uma divisão.
Então fica document.write num1 mais num2. E aqui na multiplicação é num1 vezes número 2. Na subtração, número 1 menos número 2. E na divisão, número 1 dividido por número 2. Certo? Basicamente era isso a questão. Aí gente que fez assim, e se número 2, por exemplo, for um zero, que aí a pessoa não pode dividir por zero. Aí eu não estou preocupado com isso, certo? Se eu tivesse assim, presta atenção nisso aqui, naquilo outro, tal, eu disse não. A calculadora é essa daí, certo? Outra forma de fazer a mesma questão era usando if, else, if, else. Aí, como é que seria? Seria assim, Se OP for igual a soma. Aí fazia assim, Se não, se OP for igual asterisco. OP for igual a subtração. Se não, se OP for igual a divisão. Até mais curtinha, né? Fica a gosto do freguês. Podia ser assim, podia ser assim. Teve gente que fez assim, Aí, ainda passou na cabeça de usar eval. Atos, mas aí você está complicando, né? Não precisava complicar. O que é eval? Eval é uma função que tem em JavaScript que ele pega uma string e executa como se fosse código JavaScript. Não é isso, Atos? Viajei, professor. É como se ele pegasse o seguinte, Por exemplo, um exemplo. Se eu fizesse assim, eval 2 mais 3. Tá vendo que tá como string? Mas aí ele ia pegar esse 2 mais 3 e ia transformar em 2 mais 3 em JavaScript e dar o resultado, entendeu? Ah, massa. A gente vai ver isso nessa unidade? Não. Isso é mais coisa mais de JavaScript, certo? Vejam, essa disciplina não é sobre JavaScript. Essa disciplina é sobre lógica de programação. É uma introdução à programação. Certo? Tem certas nuances do JavaScript que eu não estou explicando de propósito. Por exemplo, talvez eu possa até falar, como os operadores, o operador ternário, os operadores de atribuição composta. Tem como fazer com o operador ternário? Se sim, o senhor poderia fazer essa questão, não. Rapaz, talvez possa até fazer com o operador ternário, mas essa é uma gambiarra danada, viu? Nem tanto. Acho que talvez desse. Talvez alguma coisa assim, Vou pegar uma variável chamada de resultado, só para diminuir, certo? Aí é fazer assim, Se
Operador de atribuição é igual a mais, faça, mais 2. Se não, bote 0, sei lá, no resultado. Rafael, qual é o próximo assunto? Arrays. Talvez alguma coisa nesse estilo aí. Mas aqui entre nós, o operador ternário não é bom não. Dificulta a leitura. Eu não recomendo usar ele não. Uma linha dessa para cada operação? Sim, Matheus. Uma linha dessa para cada operação. Posso fazer matriz com array, professor? Não só pode, como deve, Arthur. Uma matriz é um array bidimensional. Um array de 2 dimensões. Vocês vão ver, vocês já viram ou estão vendo o assunto matriz de matemática? Está dando matriz em matemática também. É agora, a gente tá tendo. Oi, Laura, como é que é? Começou hoje, né? Pronto. Array vai cair como um queijo goiabada aí em cima de matriz, viu? De repente, a gente pode até botar umas questões de matriz de matemática para fazer com array. Certo? Tá. Sim, aí outra forma de fazer essa questão. Teve gente que fez assim, ó. Botou, digita uma operação, 1 para multiplicação, 2 para divisão, 3 para não sei o quê. Aí botou, se a operação for 1, aí fazia soma. Se a operação for igual a 2, faça multiplicação. Se a operação for igual a 3, faça subtração. Se a operação for igual a 4, faça divisão. Aí eu também considerei, viu? Então me for para dar nos índices. Pois é. Se for uma multiplicação de matriz, meu amigo, são 3 for. For dentro de for, dentro de for. Essa preaca foi minha. O que é uma preaca? Gambiarra. Preaca, gambiarra, é? Ah, tá certo. Beleza. Gente, deixa eu fazer a chamada rapidinho. Dá um stop.